Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o meu canal. Escutem, eu vejo muitas pessoas dizerem que a Trindade Santa vem de quê? Vem do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas muita gente fala que a Igreja Católica é responsável em administrar essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não requer a responsabilidade para a Igreja Católica, né? Requer o quê? Requer que a palavra de Deus nos diz que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Porque assim, o conceito da Trindade é difícil de entender. Para nós, seres humanos, é difícil, mas para Deus é simples. Quando advogamos que só há um Deus, estamos falando a verdade. Entendeu? Aí eu vou ler João 1:1 na Bíblia. João 1:1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, aí eu venho aqui para vocês. Deus, no princípio, o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo que estava com Deus? Jesus. E o Verbo era Deus. Mas Deus mandou a luz que resplandece nas trevas. Quem é a luz que resplandece nas trevas? Jesus. Quem é a vida que Deus nos envia? Jesus. Então aqui explica o Pai, Criador do céu e da terra, de todos os seres que nele se encontram, o ser humano, os seres vivos, de acordo com o crer de cada qual. Que tem gente que acha que não foi Deus que criou a terra, e nem os céus, e nem tudo que há. Acha que foi uma explosão do Big Bang, e isso e outras teorias. Mas eu, Rosimeire, creio na evolução vinda de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu vou ler mais aqui. Ainda continua João, né? Continua João 15, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Quem é da parte do Pai que vai enviar? Jesus. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O que é testificará de mim? Confirmará em nossos corações que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus veio nos salvar, derramou seu sangue para nos salvar. Então, mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de dar, Jesus, olha, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então ele fala que o Espírito Santo testificará dele, pois estava com ele desde o princípio. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais na frente, no João ainda 16, 3. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Então ele fala que não conheceram o Pai, Deus, nem o Filho, Jesus. Pulando 16 ainda para o 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo
enviarei. Então, Jesus fala que vai, mas não nos deixará só. Enviará o Espírito Santo. E se ele não for, o Espírito Santo não vem. Então, mais uma vez está aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou para mais outro. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, a graça de Jesus Cristo, Filho, e o amor de Deus, Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Espírito Santo, então, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou para mais um. 2 Timóteo 2:2. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mais outra afirmação do Pai e do Filho. Pai, que há um só Deus e um só mediador entre Jesus e os homens, Jesus Cristo. Vou para mais outra ainda. Vem para Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Deus e Jesus, presente. Vou mais outra. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Mais outra parte da Trindade. Pai, Deus, em santificação do Espírito para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo na cruz. Presente na cruz. Então, aqui está Deus, tá o Filho Jesus e tá o Espírito Santo, que são uma só pessoa. Vou para cá. Mateus 3:16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, tá Jesus sendo batizado, tá a pomba, né, em forma do Espírito Santo, e a voz de Deus dizendo que é o Filho amado dele. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais um aqui, Isaías 48:16. Chegai-vos a mim, ouve isto. Ele pediu para quem? Jesus pediu para quem? Para que nós chegássemos a ele e ouvisse. Não falei em segredo desde o princípio. Quem foi que não falou em segredo desde o princípio? Deus. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Quem foi que aquilo que se fez? O mundo. Jesus estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Então aí tá mais uma vez. Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda em Isaías 42:16. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Que cegos? Nós, pecadores. Não cegos da visão, mas cegos do entendimento, cegos do conhecimento, cegos da sabedoria, né? Ele nos guiará pelo caminho que nunca conhecemos, né? Guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz. Como que ele vai tornar as trevas em luz? Deus nos fala com Jesus, que nos deu a vida. Perante eles quem? Perante os homens, Deus trará a luz perante os homens. E as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Então, pessoal, tem mais outros versículos confirmando
confirmando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ilusão de pessoas dizerem que isso foi a Igreja Católica que inventou. Não, está na palavra de Deus. Na teologia, no princípio da teologia, nos fala que a palavra de Deus é o reconhecer a Deus, reconhecer as suas maravilhas. Então Deus criou o céu e a terra, mandou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e mandou o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para nos guiar pelos caminhos tortos, para que esses venham ser endireitados. Então, tá bom, pessoal, para não me prolongar muito nos vídeos. Obrigada. Dá um joinha para me ajudar no meu canal. Fiquem com Deus.